Olá, muito boa tarde. Começa amanhã o oitavário de oração pela unidade dos cristãos. A estrela do Oriente que guiou os magos é desta vez sinal e inspirador para o sentido comum pedido a todos os que seguem neste mundo o Evangelho de Cristo. É uma realidade que vamos analisar hoje no nosso programa, onde contamos com a presença da presbítera Abilénia Fischer, da Igreja Lusitana, e de João Luís Fontes, representante da Igreja Católica no Fórum Ecuménico Jovem. Boa tarde, obrigado por estarem aqui entre nós no programa Eclésia. Temos então este convite de seguir uma estrela, desta vez para este oitavário de oração pela unidade. Presbítera Abilénia, esta simbologia da estrela, ao fim e ao cabo, acaba por ser de uma riqueza muito própria nesta busca de caminho e de iluminação também para os tempos que habitamos hoje. É verdade, Henrique. O símbolo da estrela, ele é uma indicação de direção, de presença, de destino, de uma saída, não é, para o caminho em que navegamos neste tempo que é inusitado. É um tempo diferente, não é? É um tempo difícil. Nós estamos ainda no período da pandemia e a estrela significa que nós não estamos sozinhos. É uma presença, é um símbolo de esperança. Então, é um tema muito rico porque indica que nós sairemos desse momento escuro, não é? E teremos a esperança de que chegamos ao nosso destino e não caminhamos sozinhos, caminhamos em comunidade, em ecumenicidade. É realmente esse o desafio para esta semana, para este oitavário de oração pela unidade, também esta busca de sentido que se procura nesta estrela, que ao fim e ao cabo aponta claramente um caminho, não é? Sim, e sobretudo aponta um caminho para Cristo. Não é? Portanto, ela ao mesmo tempo representa uma capacidade de ler a realidade à luz da esperança que vem de Cristo, e o próprio texto mostra também essas sombras que acompanham este caminho por aqueles que falsamente dizem querer adorar o menino, mas que o veem como uma ameaça, de Jerusalém, de Herodes. Não oculta isso, e mesmo a violência que se segue à partida dos magos com a matança das crianças, ordenada por Herodes. Portanto, percebemos que a realidade é uma realidade difícil, de paradoxos, de contradições, mas ao mesmo tempo a estrela afirma esta presença que a presbítera Abilénia referia, esta presença de esperança, que parece uma presença discreta, que não se impõe, mas que sobretudo aponta um caminho e abre um caminho de luz no meio das trevas, no meio das dificuldades. E no fundo também para o diálogo ecuménico é perceber que este não é um caminho fácil, muitas vezes, mas que sobretudo, e isto já se diz há muitos anos e continua perfeitamente a ser verdade, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos aproximamos uns dos outros. Há aqui também este dado, os magos, estas figuras guiadas pela estrela, elas são também diferentes e representativas da diversidade do resto do mundo fora do judaísmo, não é? É um pouco também essa a força da imagem dos magos. Mas eles caminham em conjunto e seguem esta mesma estrela. Acaba por ter aqui também um significado muito próprio para estas diferentes sensibilidades cristãs desafiadas a uma partilha comum neste oitavário. É verdade. Os magos simbolizam essa diversidade no corpo de Cristo, né? A diversidade no mundo que tanto nos enriquece. Se fôssemos todos iguais, o mundo seria bastante monótono, não é? Os magos representam as multiculturas, né? E também as formas de adorarmos que não é única, que não são únicas, né? Eles representam que Deus é chamado de diferentes nomes, em diferentes culturas. As pessoas adoram diferente, mas no final, o que as pessoas querem fazer é dar o melhor de si para o menino, não é? Então eles trazem o ouro, trazem a prata, trazem a mirra, trazem aquilo que tem, que é próprio dos seus países, não é? Se bem que o menino
é o maior tesouro de todos, não é? O menino já vem com tudo, não precisa dessas riquezas, mas o que temos é o que damos, não é? E o que temos é a nossa diversidade, é a nossa forma de ser diferente. E o menino aceita tudo isso, não é? Com muita humildade, com muita generosidade, dando o maior presente, que é a sua presença, que é a sua estrela, o seu brilho, a sua direção para o nosso mundo. Na verdade, este sublinhar desta pluralidade de origens, de horizontes, de alguma forma o cristianismo já estava prometido a todos, não apenas àquele círculo concreto da Palestina ou judaico, mas também a toda a humanidade. E ao fim e ao cabo, nesta pluralidade de características que marca também cada sensibilidade cristã, é importante construir este caminho e atrás, seguindo esta estrela. Sim, eu acho que para hoje o relato tem, além desta dimensão desta diversidade que, no fundo, o menino atrai e acolhe, e com ela o reconhecimento de que toda a diversidade tem um dom próprio. Muitas vezes as nossas dificuldades são acharmos, não reconhecermos os dons que os outros podem trazer, as riquezas na vivência espiritual, na experiência do Evangelho, no testemunho da caridade, acharmos que nós temos a totalidade disto e que não temos nada a ganhar no encontro uns com os outros. Isto é mentira. Porque o Espírito sopra onde quer e faz suscitar os seus frutos em todos aqueles que procuram Deus, como diz o Evangelho, em espírito e em verdade. Mas, ao mesmo tempo, acho que hoje é também um desafio para perceber este acolhimento no menino de todas as procuras. Ou seja, não apenas nesta dimensão ecuménica, no sentido da diversidade das experiências da fé, e no dizer Cristo, na diversidade dos caminhos históricos e das culturas, mas também o acolhimento que, se calhar, nós, enquanto Igreja e na nossa pluralidade, somos chamados a fazer das muitas procuras, muitas vezes das procuras mais à margem, das procuras que não são tão acolhidas, de percebermos que em Deus todas elas têm uma resposta e um acolhimento. Aliás, os textos em torno do nascimento de Jesus mostram muito isso. Aqueles a quem é revelado, em primeiro lugar, o mistério do nascimento de Cristo, é aos pastores, aqueles que estão à margem, são os magos, outros que estão à margem do povo eleito, e de facto quem antagoniza são aqueles que, em primeiro lugar, deviam saber acolher e reconhecer esse mistério. E por isso, e no fundo, o percurso de Jesus é este percurso sempre de integrar, de acolher, de abater barreiras, de reconhecer, mesmo nas vidas mais sofridas, a procura profunda do amar, do ser amado, a procura profunda do sentido. E por isso acho também o desafio das igrejas desta sempre de partir para as margens, de acolher, de integrar, de não levantar barreiras, de usar do amor, da misericórdia, da compaixão, para escutar, para acolher, para entender e para ganhar também daquilo que são os percursos de vivência de todos. Estes materiais para este oitavário foram preparados num contexto muito concreto. Foram preparados pelo Conselho das Igrejas do Médio Oriente e trabalhados em Beirute, no Líbano, e todos sabemos o que tem acontecido por aqueles lados, não é? É esta estrela que os magos seguem, eles por vezes perdiam-na no horizonte, não é? E realmente a necessidade desta luz e desta esperança, percebemos-la também pela forma como estes cristãos do Médio Oriente prepararam estes materiais, o sentido da esperança e do acreditar e da proximidade de Deus, não é? É verdade. Esse material foi preparado pela comunidade de Beirute, não é? E nós sabemos que no dia 4 de agosto de 2020 houve aquela explosão muito séria em Beirute e afetou toda a preparação desse material. Eles prepararam esse material sobre brilho e esperança a partir de juntando os pedaços que a explosão deixou, né? Então, essa estrela, ela é mais forte do que todos esses abalos que nós podemos passar, né?
um momento em que nós voltamos para uma estrela que brilha mais que as demais estrelas, né? E Beirute experimentou o guia, né? A guia, a direção dessa estrela. E o Meio Oriente é isso, não é? É um lugar muito volátil. Tem havido muitas dificuldades para tanto a Igreja de Jerusalém como a Igreja da Palestina, Beirute. Então, é um lugar em que nós voltamos o nosso olhar, a nossa direção e também as nossas orações, né? A oração pela paz em Jerusalém, pela paz na Palestina. É um lugar muito rico em significado, em pertença, em esperança. Então, esse material é muito rico porque ele vem do Oriente, não é? E de lá vieram a lei, os profetas, Jesus, a igreja primitiva. Então, é um lugar com muito significado. Uma região do mundo que nos apresenta este tema da luz, mas onde por vezes a escuridão acontece de forma, não é, muito frequente, para além da condição minoritária em que os cristãos que habitam estas regiões se encontram, depois também problemas diversos, desde a conflitualidade, da guerra, da violência, também esta pandemia que travou, por exemplo, o turismo na região da Palestina, acaba por ser uma pedagogia da esperança, não é? Porque ainda mais forte, porque eles fazem muito esta experiência das trevas também, da ausência da estrela, não é? Exatamente. E é sobretudo quando nós fomos preparando também, e lendo estes textos e pensando também o que é que eles dizem para a nossa realidade, nós que não estamos no Médio Oriente, mas que não deixamos de ter muitas destas situações em que é preciso trazer esta luz e esta esperança. Não é? E elas não faltam também entre nós, mesmo com as questões da pandemia, com as questões da solidão, com as questões da pobreza, com todas as consequências que muitas vezes esta situação difícil trouxe para as famílias, com o desemprego, com as dificuldades económicas. E é preciso dizer novamente que as pessoas não estão sozinhas. Portanto, eu acho que o primeiro contributo de amor é fazer sentir às pessoas que não estão sós. Esta é a primeira capacidade que o amor tem. É de fazer sentir que tu não estás só. E Deus faz isto também, primeiro, em relação a cada um e a cada uma, para falar da sua presença e para falar desta luz que acompanha, que guia, que abre caminho no meio das trevas. Mas, ao mesmo tempo, é também um desafio para cada um de nós, nas nossas comunidades cristãs, na diversidade das nossas confissões, a sermos capazes de fazer chegar esta luz de esperança àqueles que mais sofrem, não é? Entre nós. De novamente olharmos para a realidade e à luz desta estrela percebermos onde esta luz, onde este dizer que estamos aqui é mais urgente. Pergunto como é que a Igreja Lusitana vai também trabalhar estes materiais e o que tem previsto também realizar nesta semana, neste oitavário? A Igreja Lusitana, ela vai trabalhar o tema através das comunidades, né, que somos, e nós temos o material, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É esse o tema, é esse o material que temos, e nós trabalhamos em comunidade, né, trabalhamos em parceria. Então, estamos envolvidos na preparação da vigília ecumênica e temos certeza que vai ser um tempo muito abençoado, não apenas para a Igreja Lusitana, mas para toda a cidade de Lisboa. Vai ser um momento de encontro. O que é que vai acontecer? Onde é que vai acontecer nesta vigília ecumênica? A vigília ecumênica em Lisboa, que normalmente é preparada pelos jovens das várias igrejas, vai acontecer na Igreja do Colégio São João de Brito, no dia 22, às 21h30. Ao mesmo tempo, nesse dia também haverá uma celebração nacional entre o Conselho Português das Igrejas Cristãs e a Comissão Episcopal, que está responsável também pelo diálogo ecuménico, será em Aveiro, na cidade de Aveiro, e o próprio Grupo Ecuménico do Porto tem também normalmente preparado um itinerário para toda a semana, com momentos diversos, no sentido de assinalar este percurso, dado que o próprio guião, além do modelo celebrativo, traz também, para quem quiser fazer em comunidade ou pessoalmente, um itinerário de oração e de reflexão bíblica para toda a semana, não é?
A celebração joga muito, como seria de esperar, com a questão da luz, com a questão da estrela. No caso de Lisboa, a vigília será presencial, mas também estamos a tentar que possamos transmitir também via internet para os que não puderem estar. Mas a ideia será, em parceria com a Caritas, termos as velas estrela que são utilizadas também no início do ano, não para cada um ficar com ela, mas desafiando cada um, levando essa bela estrela da vigília, confiá-la ou entregá-la a alguém que sente que precisa dessa luz, dessa esperança, desse sinal de que não está sozinho. Portanto, é uma tentativa de ir ao concreto, não ficarmos apenas pela celebração, mas levá-la a quem está em sofrimento, a quem está só, a quem precisa de dizer estamos contigo. É um momento de encontro, de partilha, mas é também simbólico de de outros pontos de contacto, de outros momentos de encontro e de colaboração que vão existindo ao longo do ano. Recordo, por exemplo, esse memorando, que ainda recente, não é? Da questão do cuidar desta casa comum que habitamos, as eco-igrejas, que com esta preocupação também ambiental e que têm cruzado muito esta sensibilidade entre os cristãos. É importante também este encontro nas igrejas, também no cuidado do mundo que habitamos. É verdade. A estrela é também sinal da criação de Deus, né? Os astros, o firmamento, o nosso planeta, tudo nos aproxima de Deus, não é? Então, a natureza, não é? Neste momento, a natureza precisa do nosso cuidado, da nossa orientação, da nossa compaixão, não é? Então, esse momento vai ser também parte desse cuidando de um pelos outros, cuidamos também da nossa casa comum, não é isso? Já se começa a fazer caminho, não é? Neste projeto das eco-igrejas também, após este memorando, e acaba por ser também algo que passa para a restante sociedade. Sim, a ideia é sobretudo, e estamos a trabalhar nesse sentido ao nível do projeto Eco-Igrejas, que é, por um lado, a disponibilização de um conjunto de indicadores sobre a questão ecológica e o cuidado pela criação, no fundo, para que as comunidades façam elas próprias uma avaliação das suas formas de vida, da forma como utilizam os bens, como utilizam os recursos energéticos, como utilizam os bens naturais. Portanto, estamos a traduzir isso e a preparar isso para fazer um ecodiagnóstico. E, por outro lado, a tentar desenvolver algumas propostas formativas que tenham, partindo também da base bíblica e teológica, portanto, e percebendo que isto faz parte também daquilo que somos chamados a ser enquanto cristãos, porque este cuidado com a criação faz parte da nossa missão e da tarefa que nos é dada de cuidar da criação que não é nossa, e perceber depois como é que isso se pode traduzir de forma concreta no cotidiano das comunidades, das igrejas, das famílias, das pessoas. Aí convém citar e ter presente também o trabalho desenvolvido pela rede Cuidar da Casa Comum, não é? Que tem esta dimensão também ecuménica. Sim, a rede faz parte, é um dos parceiros deste projeto, deste espaço de entendimento, além da Conferência Episcopal. A rede sempre quis ter, de facto, esta possibilidade de abertura, ser inclusiva, quer para as outras expressões do viver cristão, quer inclusive para outras expressões religiosas, ou mesmo para não crentes que estejam sensíveis a esta preocupação pela criação, evidentemente nunca ocultando, mas na sinceridade de perceber a matriz cristã da proposta que é feita, não é? Mas a rede nasceu muito já com este objetivo, e foi um bocadinho também por aí que eu acabei por entrar também na rede, por causa desta dimensão ecuménica, e por isso a rede aceitou desde o início esta proposta de trabalharmos em conjunto, que aliás veio da Rocha, portanto, por exemplo, do espaço evangélico, e que lançou este desafio, quer ao COPIC, quer à rede e depois à Conferência Episcopal Portuguesa, e que resultou no protocolo que foi firmado, e que estamos a dar passos no sentido agora de concretizar, de dar um rosto concreto àquilo que foi assumido.
Muito bem. A presbítera Abilénia, falamos desta estrela, deste tema de fundo para este oitavário de oração pela unidade, uma estrela que se procura seguir e que brilha e que ilumina o caminho, mas os cristãos também são chamados, de alguma forma, a ser estrela para os outros, não é? Este é também um grande desafio. Isso é um grande desafio. Nós vivemos num período em que as estrelas, não é, de Hollywood, televisão, estrelas do ativismo, seja político, human rights e outros ativismos, essas estrelas são muito importantes, não é? Mas elas vêm e vão, não é? A estrela, o brilho da estrela de Jesus, ele permanece através de todos esses séculos, dando direção e inspiração a cada um de nós. Nós somos pequenas estrelinhas no nosso mundo, na nossa comunidade. Então, o cristão é chamado para brilhar. Nós não temos luz própria, nós dependemos do sol da justiça, da luz de Cristo. Então, no nosso contexto, por mais menor que seja, ou por simples que seja, humilde que seja, nós podemos brilhar, né, com o brilho de Cristo. É uma estrela que não é uma luz que atraia sobre ele que brilha, esse cristão, mas ele próprio que ilumina o itinerário dos outros, não é? E, sobretudo, é uma estrela que não se impõe, que vai, de fato, para romper as trevas e para trazer luz, mas que implica o nosso acolhimento, nosso acolhimento e o nosso trabalho com ele, no sentido de sermos transparentes e podemos fazer com que essa luz brilhe dentro de nós para os outros. Claro. João Luís Fontes, presbítero Abilénia, muito obrigado por terem estado hoje aqui nestas vésperas do arranque do oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Obrigado pela vossa presença aqui. Henrique. Obrigada pelo convite. A terminar, lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, quando forem 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.